Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que você pode declarar: vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Chame ele. Vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. Declare: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, e podes morar aqui. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era. Você pode declarar isso. Assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, e podes morar aqui. Declare: pode, e podes morar aqui, e podes morar aqui, e podes morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, cante. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, oh, oh, aleluias. A presença do Senhor está aqui nessa manhã. Então comece a adorar a presença dEle, comece a exaltar o nome dEle. Ele está aqui, Ele está aqui, digno de louvor, digno da nossa adoração, digno da nossa rendição. Espírito Santo, venha nos envolver nesse dia de adoração. Nós clamamos a Ti, nós clamamos para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, como a Tua palavra diz, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, que os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. Meu Deus, derrama do Teu Espírito na nossa casa, na nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, nos nossos casamentos, nos nossos pais, nos nossos netos, nos nossos irmãos, em cada familiar. Deus, vai derramando da Tua presença, vai visitando no dia de hoje. Em nome de Jesus, nós declaramos como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa
casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos salvação na nossa casa, cura, restauração, libertação no nosso lar. No nome de Jesus, todo principado, toda potestade, toda obra do inimigo, nós exigimos que caia por terra nesse dia, no poder que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito de vício, de briga, de separação, de divisão, todo espírito de contenda, caia por terra no nome de Jesus. Vai saindo dos casamentos, vai saindo do relacionamento de filhos com pais. Em nome de Jesus, nós ordenamos o vício do álcool, das drogas, caia por terra no nome de Jesus. A depressão, a doença, o pânico, a morte, todo mal, nós quebramos, nós paralisamos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, nós declaramos salvação sobre a nossa casa, salvação sobre a nossa família, em nome de Jesus. Aleluia, te adoramos, Deus, te adoramos. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito a nós, por isso queremos te adorar. Nada não achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Você é grato, então cante aleluia. Te adoramos, nós somos gratos a Ti, somos gratos. Em resposta a Ti, cante, é uma canção, há uma canção, me render a Ti em adoração. Você pode repetir isso em resposta a Ti, há uma canção do seu coração, me render a Ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Se você é grato, cante aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Levante suas mãos neste momento, é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vamos adorar a Deus.
Adora a Deus com tuas palavras agora. Isso, diga a Deus, eu vim aqui para te adorar, para dar glórias ao teu nome, Deus. Aleluia, Senhor, a tua presença é real nesse lugar. A presença do Espírito Santo já está aqui, meu querido, minha querida. Então se entregue ao Senhor nessa oração. Entrega o teu louvor ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diga a Deus, eu vim aqui para te adorar, para te louvar. Aleluia, Senhor, pode dar glória. Exalte o Senhor, Ele está aqui. Te adoramos, Pai. Louve o Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve o Senhor. Levante as mãos e diga, então vou levantar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Coração de um coração cantando aleluia. Então vou levantar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pai, nós te adoramos. Adore a Deus, pode dar glória, pode dizer aleluia, pode orar em línguas estranhas, fale em mistérios e outras línguas também. Ele batiza com o Espírito Santo. Há uma unção nessa igreja, há uma unção de cura, há uma unção de renovo. Consagra a Deus esse mês de setembro de bênçãos, de respostas, de milagres. Aleluias e glória. Ora calabachore marabaçu de cantodere barabás. Isso é o teu momento de dar glórias a Deus. É o teu momento de adorar o nome do Senhor. É o teu momento de adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Jesus, nós te glorificamos. Queremos estar neste lugar secreto, é a presença de Deus. Queremos estar envolvidos com a glória do Senhor. Diga para Deus, diga o quanto você precisa dele, meu querido, minha querida. Diga o quanto você o ama, pode falar. Jesus está ouvindo a sua voz. Diga, eu preciso desse Deus na minha vida, pode falar. Eu preciso desse Deus na minha casa, na minha família. Aleluia, Senhor. Oh, te adoramos. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego. O meu fôlego tu és. Teus braços. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Diga. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Eu confio. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua
mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Oh, aleluia. fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, aleluias. Oh, nós precisamos da tua presença, Deus. Oh, nessa manhã o nosso coração busca a tua presença. Nessa manhã o nosso coração busca mais de ti. Aleluia. Vai nos envolvendo com a tua glória. Nós queremos te ver nesse lugar. Libera sobre nós a tua palavra, Deus. Que o teu nome cresça. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Espírito Santo, vai se movendo no nosso meio. Cadeias sejam quebradas nesse lugar. Grilhões, prisões no coração, na alma. Oh, aleluias. Pois a tua glória quero ver. Oh, aleluias. Mostra a tua glória nesse lugar. Nós queremos ver a tua glória, a tua glória, a tua glória. Derrama da tua glória, da tua unção, da tua presença, da tua palavra. Vem regar o nosso coração nessa manhã. Nós precisamos de ti, ó Deus. O nosso coração tem sede de ti. Fala conosco em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor meu Deus, nessa manhã eu quero a tua palavra para falar ao meu coração, à minha vida, em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Amém, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz, amém. Eu quero que você cumprimente essa pessoa que está perto de você. Diga bom dia, querido, querida. Que Deus te abençoe poderosamente aí, em nome de Jesus. É uma alegria ter você aí conosco. Glória a Deus. Podem todos se assentar, porque daqui a pouquinho nós vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do nosso Deus, amém? Mas antes eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com você. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Pode abrir na NBV, por favor. Eu quero aqui pensar e meditar com você em uma palavra. A primeira multiplicação de pães e peixes.
João capítulo 6, versículo de número 1 em diante, diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. A Bíblia diz que depois de algo, Jesus atravessa o mar da Galileia. E eu quero chamar a sua atenção para o contexto histórico desse algo, disso que está escrito aqui. Depois de que Jesus vai para lá? Em Marcos capítulo 6, a Bíblia relata essa mesma passagem no Evangelho de Marcos capítulo 6. Só que o Evangelho de Marcos capítulo 6 vai falar sobre um comissionamento de Jesus aos discípulos. Jesus comissiona os discípulos a irem por todas as regiões pregarem o Evangelho. Depois que ele comissiona os discípulos, morre João Batista. João Batista, aquele que havia batizado Jesus, havia sido decapitado injustamente pelo rei Herodes. Depois desse contexto de comissionamento, de perda profética, Jesus então vai para outra margem e ele então continua o seu ministério. Após uma morte trágica, após algo muito ruim acontecer, ele atravessa e ele continua. E eu quero iniciar essa mensagem dizendo que muitas vezes as coisas ruins acontecem. Muitas vezes, como cristãos, nós vamos passar por dificuldades, por luto, por lutas, por perdas. Porque tudo que o inimigo quer é que você pare, é que você viva um silêncio, que você viva um tempo de morte profética. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo quer que você continue. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero te dizer que o inimigo quer que você pare com essa dor. O inimigo quer que você pare com essa doença. O inimigo quer que você pare com esse problema, com essa luta, com esse luto, com essa angústia, com essa tristeza que você está vivendo na sua casa. Mas hoje Deus ministra ao seu coração que você não vai parar. A fraqueza não vai parar você. O fracasso não vai parar você, porque você vai continuar caminhando e vivendo milagres. Nós precisamos entender que Deus quer que a nossa fé seja imparável. Nós não podemos parar diante das perdas que o inimigo quer que nós venhamos parar. E a Bíblia diz então em Marcos capítulo 6, versículo 30, essa mesma passagem abre em Marcos capítulo 6, versículo 30. Jesus então continua o seu ministério depois dessa morte trágica de João. E o versículo de número 30 diz: E os apóstolos voltaram e vieram a Jesus e contaram o que tinha feito e o que haviam dito ao povo que visitaram. Então Jesus sugeriu: vamos sair por um instante do meio do povo para descansar, porque tanta gente ia e vinha que mal tinham tempo para comer. Então eles saíram para um lugar mais tranquilo. Mas muitas pessoas os viram saindo e correram e chegaram antes dele. João Batista morre. Os discípulos foram comissionados por Jesus. A Bíblia diz que eles não tinham tempo de nada. Jesus então chega para eles e chama eles para descansar. Versículo de número 31. Jesus os chama para descansar, porque eles não tinham tempo de nada. Jesus os chama a um tempo de descanso, porque é muito fácil a gente perder o propósito no meio da nossa falta de tempo. É muito fácil a gente continuar cheio de atividade, mas perdido, sem propósito. Por isso Jesus diz: vocês precisam, antes de continuar, pausar em mim, descansar em mim, chegar até mim. Eu sou o descanso de vocês. E eu quero te dizer
que no meio das tuas atividades o teu coração precisa descansar em Deus, que no meio das tuas muitas correrias o teu coração precisa tirar um tempo para descansar em Deus. Eu já vi muita gente que diz: ah, pastora, eu estou trabalhando tanto, eu nem tenho tempo de ir na igreja. Ah, pastora, eu estou com tanta coisa, está uma correria aqui. Mas Deus te chama para o descanso na presença dEle. É muito fácil no meio da nossa correria, no meio do nosso propósito, a gente fazer tudo e não fazer nada. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: vocês estão fazendo tudo, mas vocês correm o risco de não fazerem nada. Por isso Jesus decreta sobre eles um tempo de descanso. E eu quero te dizer que existem dias que o cansaço vai bater no teu coração, mas Jesus te convida para descansar na presença dEle. Ele diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho pronto alívio para a sua alma. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero declarar um tempo de descanso sobre a tua vida, na tua casa. Eu quero declarar um tempo de descanso no teu coração, nos teus relacionamentos. Que o teu coração vá até o abrigo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente, Salmo 91 diz: você descansará. É preciso separar um tempo para descansar em Deus. O teu relacionamento com Deus, um tempo para você congregar, para você vir à igreja, para você se alimentar dessa palavra, para você receber esse descanso na tua alma. Um tempo no meio das tuas atividades do dia para você fortalecer o teu coração e deixar Deus nutrir as tuas raízes. Um tempo de descanso com a sua família, com os seus familiares. É preciso. Tem famílias que se perdem porque não tem tempo um para o outro. E Deus está dizendo: é preciso de um tempo de descanso. Jesus chama então os discípulos para o descanso. Mas a Bíblia diz que a multidão vai atrás. A multidão vai atrás de Jesus. Porque quando você para, Deus manda a multidão. Quando você consegue descansar na presença dEle, Ele manda aquilo que precisa ser feito. Você não precisa se preocupar com nada, porque Ele mesmo se encarrega de mandar. Agora, se o teu coração estiver cansado, quando a multidão chegar, você não vai ter nada para oferecer, nada para fazer, nada para dar. Jesus chama os discípulos, a multidão vem. Só que a Bíblia fala, e nós lemos em João 6, que a multidão vai porque ouve falar de milagres. Porque a verdade é que a multidão vai atrás dos milagres. Só que quando elas chegam até Jesus, a Bíblia diz no versículo de número 34, que Jesus tem compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E Ele então começa a ensinar muitas coisas. Aquela multidão vai até Jesus, eles ouvem que Jesus faz milagres, eles querem libertação, eles chegam lá junto com Jesus. Só que Jesus não começa operando milagre, Jesus começa ensinando. A Bíblia diz que Ele começa ensinando muitas coisas para aquela multidão. Sabe por quê? Porque a multidão pode ter ido para a necessidade ser suprida, mas Jesus conhecia a necessidade que havia no coração. E a verdade é que todos nós precisamos de um milagre. Todos nós que estamos aqui hoje precisamos de um milagre em alguma área da nossa vida. Porém, o maior milagre que nós precisamos é que a palavra de Deus se revele a nós, amém? Levante as suas mãos aos céus. Jesus está dizendo, o milagre é importante. Filipenses 4,19 diz, vinde a mim e eu suprirei todas as vossas necessidades. Porém, mais importante do que a necessidade é a palavra dele. Oh, aleluia! Mais importante do que ser curado, do que ser liberto, do que prosperar, do que receber uma bênção, é receber a palavra que vem dos céus para alimentar a nossa alma, é receber a palavra que nutre o nosso coração, é receber a força da palavra dele, o verbo que se fez carne, aquele que é a palavra, está aqui nessa manhã. Diga glória a Deus. E hoje ele não te vê como uma necessidade ambulante, ele te vê como um coração que precisa da palavra. Hoje ele pega a palavra dele e ele rega o teu coração. Ele fez isso com aquela multidão. E ele começa a ensinar a palavra para aquela multidão.
E em João capítulo 6, volta lá, esse texto, nós vamos continuar esse texto. Ele começa a ensinar a palavra, João capítulo 6, versículo 5. E a Bíblia diz então que no meio desse contexto, João 6,5, ele viu a multidão procurando por ele pela palavra, e voltando-se para Filipe perguntou: Filipe, aonde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E ele estava colocando Filipe à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. E Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários de dinheiro não seriam suficientes para que cada pessoa recebesse um pedaço de pão. Jesus então se direciona a Filipe, o seu discípulo, e ele pergunta: Filipe, olha a multidão, eles vieram a mim, eles foram ensinados. Aonde nós vamos comprar pão para alimentar essa multidão? Por que Jesus se direciona a Filipe? Porque Filipe era daquela região. Geograficamente, essa região da multiplicação de pães era uma região chamada Betsaida. Filipe era de Betsaida. Filipe conhecia aquela região. Filipe sabia onde tinha pão. Filipe conhecia todos ali. Jesus se direciona a alguém que sabia o que tinha ali naquela região. E Filipe então responde que, em que pese ele conhecesse toda aquela geografia, toda aquela região, tudo que tinha ali, não haveria pão nenhum. Não tinha como alimentar aquela multidão. Era impossível, diante de todo o conhecimento que ele tinha, resolver aquele problema. E eu quero te dizer que talvez você está em uma geografia improvável. Talvez você está num lugar improvável. Talvez você está em uma localização que não dá para você resolver. Mas eu quero te dizer nessa manhã que ainda que o teu lugar seja improvável, Deus já sabe o que vai fazer. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero declarar e liberar sobre você essa palavra. Talvez você está em uma geografia, num lugar, e você não vê aonde vai vir a provisão. Talvez você já conhece esse lugar, você já passou por essa luta antes. Talvez ninguém conhece tão bem a vida que você está vivendo. Mas independente da dificuldade, da limitação, dos nãos que você já teve na sua vida, independente do lugar ser difícil ou não, de as pessoas te ajudarem ou não, Deus está visitando você e liberando provisão. Ele diz: eu já sei o que eu vou fazer na tua casa. Pode estar difícil na tua casa, pode estar difícil no teu trabalho, pode estar difícil nesse lugar, mas eu já liberei provisão. Eu sei aquilo que eu vou fazer. Ele sabia o que ia fazer. O lugar era difícil, mas ele sabia. E Filipe disse: eu não tenho como ter o controle aqui. Eu sei que é a minha região, mas eu não controlo. Eu não tenho como controlar algo que eu podia controlar. E eu quero dizer para você que muitas vezes na vida nós vamos precisar soltar o controle para que o nosso Deus assuma. Muitas vezes na vida nós vamos precisar entender que na nossa região, no nosso Betsaida, nas nossas limitações, nós vamos precisar soltar o controle para que Jesus assuma o controle. Talvez o teu problema hoje e o nosso problema enquanto cristãos é que nós queremos resolver tudo do nosso jeito, na nossa hora. Nós somos imediatistas, nós já vemos com um plano pronto para Deus, mas Deus está dizendo: solta o controle. Nessa manhã Deus nos convida a uma intimidade, a um tempo de soltar o controle daquilo que a gente não consegue mais suportar. Talvez você está na tua casa e você não entenda da onde tem a provisão, da onde Deus vai operar, de como Deus vai agir, mas Deus está dizendo: solta o controle. Talvez você está diante de um diagnóstico médico, de um diagnóstico jurídico, de um problema, de uma luta, e você não sabe como que vai acontecer, mas Deus está dizendo: solta o controle, entrega para mim. Levante as suas mãos aos céus. Aonde começa a sua limitação? Aonde começa a sua limitação?
Eu quero te dizer que também começa o impossível de Deus na tua vida. Aonde começa a tua limitação, a mão de Deus começa a agir, porque Ele é ilimitado. Ele pode aquilo que a gente não pode fazer. Ele continua aquilo que a gente não pode continuar. E Ele está te dando condições de continuar. Solta o controle. Entrega na mão daquele que detém todas as coisas. E Filipe diz então: 200 denários é insuficiente para alimentar essas pessoas. Um denário vale por um dia de trabalho. 200 denários eram 7 meses de trabalho de uma pessoa. Era impossível humanamente, mas ele já sabia aquilo que ele ia fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Diga: Ele já sabe o que vai fazer. Bate no seu coraçãozinho aí. Diga: Ele já sabe aquilo que Ele vai fazer. E a Bíblia diz então no versículo 8: Então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas que adianta isso para toda essa multidão? E Jesus ordenou: digam-se para todo mundo se sentar. E todos eles eram de aproximadamente 5.000. Sentaram-se no gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. E depois disso fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeitos. E depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: Agora, ajuntem os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Então, eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Filipe responde, André chega e ele fala: Olha, eu vi um menino aqui no meio. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Aquele menino entrega aqueles 5 pães e 2 peixes. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque quando ele entrega os 5 pães e 2 peixes, ele não reserva nada para ele comer. Ele estava ali com fome, junto com aquela multidão inteira. E ele então entrega aquilo que ele tem para Jesus. E quando ele entrega aquilo que ele tem, a Bíblia diz que sobram 12 cestos cheios. E eu quero te dizer algo muito importante. Você nunca perde aquilo que você entrega. Você nunca perde aquilo que você entrega. Eu vou repetir para você entender. Aquilo que você entrega para Ele, o teu coração, a tua vida, o teu tempo, os teus dons, tudo aquilo que você entrega para Ele, a tua oferta, a tua gratidão, a tua honra, aquilo que você está entregando hoje sentado aqui, você não perde, você vai recolher lá na frente. Deus diz e me autoriza a te declarar essa palavra, que você não perde aquilo que você tem entregado. O inimigo está dizendo: você está perdendo o teu tempo, você está perdendo a tua disposição, você está perdendo a tua saúde, você está perdendo a tua vida. Você poderia estar lá fora, mas Deus está dizendo: você nunca perde aquilo que você entrega, porque eu já preparei 12 cestos cheios. Aquilo que você entrega hoje vem para você multiplicado 12 vezes. Aquilo que você entrega hoje, o teu coração, o teu tempo que você está entregando hoje, orando por alguém da tua família, Deus já preparou lá fora 12 vezes mais. Aquilo que ninguém vê que você está fazendo, Deus está dizendo: eu já preparei colheita 12 vezes para você. E eu finalizo dizendo: Andréia diz: que é isso para tantas pessoas? Eram 10.000 pessoas. Só que 5 pães e 2 peixes na mão do menino não era nada. 200 denários na mão de Filipe não era nada. Só que nas mãos de Jesus se tornou um grande milagre. E eu quero te dizer que talvez o que você tem na tua mão hoje é pouco, naturalmente falando. Talvez hoje você está aqui com pouca força. Talvez hoje você está aqui com nenhuma força. Talvez você hoje está aqui com pouca condição. Talvez hoje você está aqui com pouca provisão. Mas Deus está dizendo: na minha mão esse pouco vai multiplicar. Levante as suas mãos aos céus. Eu encerro essa palavra declarando e profetizando sobre a sua vida. Que talvez hoje você tenha vivido pouco. Pouco de saúde, o pouco de prosperidade, o pouco de tempo, o pouco de força,
o pouco de tudo, mas Deus está dizendo: não importa aquilo que na sua mão é pouco hoje, porque na minha vai multiplicar. E Deus começa a multiplicar aquilo que está na tua mão, na tua casa, no teu trabalho, no teu coração, no teu ministério. Ele começa a multiplicar. Oh Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Muito obrigada, Deus. Nós recebemos a tua palavra nessa manhã e saímos transformados por ela, gratos por ela. A gente não perde aquilo que a gente entrega. Muito obrigada. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Quem está sendo abençoado aqui hoje, diga amém. Hoje nós estamos consagrando o mês de setembro, que será um mês de muitas bênçãos para nossas vidas. Quem crê assim, diga amém. Daqui a pouco nós vamos orar mais, consagrando. Eu tenho uma palavra aqui especial para entregar para você. Mas antes, deixa eu orar pela tua vida financeira, para você prosperar. As irmãs vão passar o envelope de dízimo e de oferta para quem está precisando, para honrar a Deus hoje com o seu dízimo e a sua oferta. Levante a mão quem precisa do envelope de dízimo, envelope de oferta. Pastor, eu vou entregar o meu dízimo hoje. Pega o envelope, vou trazer depois. Pega o envelope para trazer depois. Seus dízimos e suas ofertas. Eu tenho explicado sempre aos irmãos que dízimo é gratidão, oferta é gratidão. Então você é grato não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. Ele já te deu um salário, ele já te deu um dinheiro. Então você tira a 10ª parte, que é 10% de Deus, e entrega como gratidão. E automaticamente vem a honra. Por quê? Quando você entrega o dízimo, a oferta como gratidão, Deus te devolve como honra. Porque quando você está entregando, você está honrando também. E Deus, ele vai te honrar, porque ele diz: eu honro todos que me honram. Então honre a Deus sempre com seus dízimos e com as suas ofertas. Você que precisar do papel do Pix também, você que está pelo YouTube, tem o Pix aqui, faça uma oferta, faça um dízimo. O Pix aqui, ó, tem muitos que já guardaram no celular. Isso, guarda lá, adiciona, para quando você fazer o seu dízimo, a sua oferta da sua casa também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cartão, quem precisar passar, fiquem à vontade. E domingo que vem nós vamos ter o que na igreja? Santa Ceia. Vai ser especial, Santa Ceia, 9 da manhã e à noite. São 2 cultos de Santa Ceia. Só tem 4 Santa Ceias para acabar esse ano, né? 4? Setembro, outubro, novembro. Só 4 acaba o ano. Vamos para 2026 já. Copa do Mundo, né? Sabia que tem Copa do Mundo? Tem, né? Eleição também, né? Nem fala disso. O povo todo brigando por aí fora. Então, daqui 4 meses tem eleição, mês de eleição e de Copa do Mundo. Será que o Brasil vai agora? Copa do Mundo? O novo técnico? Tomara, né? Quem gosta de futebol aí? Pastor, só na Copa. Quem gosta? Na Copa todo mundo põe a camisa, né? Até quem não gosta, né? Não é? Você não gosta muito não, mas você põe a camisa, não põe? Aí, ó. Só na Copa. Mas eu já chorei já quando perdeu. Eu chorei quando foi 86. Eu já assistia futebol em 86, hein? Faz tempo, hein? Estou revelando aqui. Aquela Copa do... Não, ali eu não assisti direito não. O que eu chorei foi de 90. Quem assistiu a Copa de 90? Quando aquele Maradona, né? Driblou todo do Brasil, tocou, fez o gol, ganhou do Brasil. Quem lembra desse gol? Ganija, né? Eu chorei. Aí depois nós ficamos felizes, né? O Tetra, não foi? Depois, 94? Quem assistiu o Tetra? Tetra! Aí depois ganhamos qual? Perdemos na França, né? Aí já não chorei mais não, já era mais velho, né? Aí ficou com raiva, né? Agora a gente fica com raiva depois que cresce, né?
Aí ganhamos de novo, né? Em 2002, não ganhamos? E agora a gente está 23 anos sem ganhar nada. Amém. Glória a Deus. Portas que nem você imaginava, Deus já abriu, já preparou. Assim como Ele já tinha preparado aqueles peixes, aquela multiplicação, eu declaro sobre essas vidas, sobre essa igreja, que Deus já preparou recursos extraordinários, multiplicação para o povo, em nome de Jesus. Amém. Coloque na salva, todos estão abençoados. Quem fez pelo Pix também. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. Queridos, domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia. Eu vou fazer uma oração agora. Eu tenho o envelope da Santa Ceia e eu gostaria que você pegasse esse envelopinho. Eu vou orar antes. Aí você traz domingo que vem a sua melhor oferta. Tem gente que pode ajudar com 100, com 50, com menos, com mais, mas todo mundo traz uma oferta de amor de Santa Ceia. Pai, eu oro e faço esse pedido ao Senhor, que o Senhor venha prosperar muito cada pessoa aqui, Deus, e que esse envelope seja consagrado, e que essa pessoa tenha, meu Deus, prosperidade essa semana, e ela tire uma oferta, separe uma oferta para trazer no domingo na Santa Ceia. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Pode passar lá, levante a mão, pega o seu. Pastor, me dá um envelope de Santa Ceia. Domingo que vem, traz a sua melhor oferta, em nome de Jesus. Que Deus tocar no teu coração. Domingo, Santa Ceia, 9 da manhã e 18 horas. Pega aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas antes de domingo tem a quinta noite. Coloca aí para mim. Quinta-feira agora vai ser especial, queridos. 8 da noite vai ser tremendo esse culto. Venha, é o poder de Deus, o fogo de Deus profético. Grandes conquistas. Então venha nessa quinta, 8 da noite. Vai ser muito especial em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia agora. Eu quero trazer uma palavra antes da gente orar. 1 Samuel capítulo 9, no versículo 1. Eu falei um pouquinho disso na quinta-feira, mas eu quero falar um pouco mais hoje. Aqui 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, diz assim. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Havia um homem, pode colocar na corrigida. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. 3. E perderam-se as jumentas de Quis. Leia comigo de novo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo
um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Então, aqui nós estamos falando do homem chamado Quis. Esse homem tinha um filho chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O Quis, ele perdeu as jumentas. Diz aqui no versículo 3: perderam-se as jumentas de Quis. Então ele perde as jumentas, que era um animal muito caro na época, perdeu algumas, e ele chama o seu filho Saul e fala: filho, vai atrás, vai ver se você encontra aquilo que nós perdemos. Saul, então, ele sai e vai atrás das jumentas. Durante 3 dias ele busca, ele procura e não acha nada, até que ele decide falar com um homem de Deus, o profeta Samuel. E quando ele chega diante do profeta Samuel, o profeta Samuel fala algo importante para ele. Depois de 3 dias, no versículo 15, diz assim, coloca na NBV agora, versículo 15. Vamos ler aqui comigo. O Saul já estava há 3 dias procurando as jumentas. Ele chega agora diante do Samuel. E olha, preste atenção nisso. No dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. 16. Amanhã, a essa hora, vou enviar a você um homem da terra de Benjamim. Vou enviar o Saul. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele será o líder sobre Israel. Deixa eu te explicar isso daqui. Olha aqui para mim. O pai perde as jumentas, perdeu aqui. Aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. O filho procurando, encontra agora no 3º dia o Samuel. Encontra o homem de Deus. Só que um dia antes, Deus tinha falado para o profeta: profeta, vai aparecer na tua frente amanhã um jovem que você vai ungí-lo como rei de Israel. Quando o Saul sai da casa do pai dele, ele sabia que ia ser ungido rei? Não. Ele nem sabia se ia encontrar as jumentas. Só que Deus já tinha dito para o homem de Deus, falado: ó, vai aparecer amanhã um jovem para você ungir como rei. E aqui que está a revelação principal, para a gente continuar. Por que o Saul saiu da casa dele? Porque tinha perdido as jumentas. Tinha perdido. Só que Deus já tinha falado: ó, ele vai aparecer na tua frente. Só que o motivo dele sair foi a perda. Então aquela perda foi algo ruim ou bom? Foi ruim ou bom aquela perda? Bom. Então perder não é ruim? Nem sempre é ruim perder? Nem sempre ruim é perder. Porque às vezes nós perdemos e é vontade de Deus perder. Nesse caso, era vontade de Deus o pai perder as jumentas ou não? Sim. Por quê? Porque perdeu o filho, então saiu de casa para receber uma unção como rei de Israel. Então às vezes nós reclamamos, por que nós perdemos? Nós não entendemos por que as coisas às vezes dão errado. E às vezes Deus está falando aqui: meu filho, minha filha, o que deu errado na tua vida não foi o diabo não, foi eu mesmo. Foi coisas que eu permiti dar errado. E tem coisas que eu fiz dar errado. Talvez você nunca ouviu isso, mas isso é palavra de Deus. Deus, em outras palavras, está dizendo: Saul,
eu estou fazendo o teu pai perder as ovelhas não, as jumentas, porque só assim você vai sair de casa e vai encontrar o homem de Deus e vai receber uma unção. E você perdeu, vamos imaginar, 10 jumentas. Agora, como rei, quantas jumentas ele pode ter? Um pouquinho mais de 10? Todas que ele quiser. Talvez você está reclamando hoje de algo que você perdeu, e Deus está falando: meu filho, minha filha, o que você perdeu tem coisas muito maiores lá na frente preparadas. Receba isso. Nem toda perda é ruim. Deus tem propósito nas perdas. Repita comigo: Deus tem propósito nas perdas. Isaías 38, versículo 1. Coloca na corrigida, por favor. Um homem que perdeu saúde, e Deus permitiu ele perder a saúde. Para quê? Isaías 38, 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, você perdeu saúde, você vai morrer. Por quê? Para você colocar a tua casa em ordem. Às vezes Deus permite a gente perder algo na vida, para a gente colocar a nossa casa em ordem. Casa em ordem é casa que está bagunçada. Às vezes a minha vida espiritual está tão bagunçada, como a pastora pregou aqui, você ouviu? Eu estou fazendo tantas coisas, eu não estou conseguindo parar para ouvir a Deus. Então Deus permite eu perder as tantas coisas, ocupações, para eu colocar minha casa em ordem. Estou tão ocupado com essas coisas que eu não tenho mais tempo para Deus. Então Deus permite a gente perder o que nos está afastando dele, para a gente poder voltar para o caminho. Está entendendo? Então é algo bom perder às vezes. Então ele diz aqui: põe a tua casa em ordem. Você perdeu saúde para colocar a tua casa em ordem. Ou você morre ou coloca a tua casa em ordem. Tem gente que prefere morrer. Tem gente que prefere morrer. Espiritualmente está morta. Está lá, tem 3 empregos, mas está morta. Não ora mais, não sente mais a presença de Deus. Tem dinheiro, tem lá, mas está destruída a família. Não busca a Deus. Mas tem gente que faz como Ezequias. O que Ezequias fez? Versículo 2: colocou a casa em ordem. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Colocou a casa em ordem. Olha que bonito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, volta Ezequias, diz: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Em outras palavras, meu filho, eu vi que você colocou tua casa em ordem. Eu permiti você perder saúde para você voltar para os meus caminhos. Amém, queridos? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Eu tenho coisa nova para falar aqui. Lucas 15, versículo 11. Eu quero ler essa história para você relembrar. 15 e 11. Vamos ler. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
14. E havendo ele gastado tudo, perdeu tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos da terra, o qual o mandou aos seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, trabalhadores de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa melhor vestido, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alpargas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus. Essa parábola mostra que duas pessoas perderam. O pai tinha 2 filhos e perdeu um filho, mas o filho perdeu o pai também. O filho perde o pai e perde tudo que tinha, porque ele pega a parte da herança, além de perder o pai, gasta tudo. Ele perdeu tudo. O pai perdeu um filho e o filho perdeu um pai. O filho perdeu o pai e perdeu tudo que tinha. Mas o filho, no versículo 17, e tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Na minha tradução, essa palavra trabalhador está jornaleiros. Alguém está com essa tradução também? Lá, o Gabriel, jornaleiros. Então, por quê? Porque a revista, a tradução corrigida de 69, as mais antigas trazem jornaleiros. E eu já expliquei aqui, vou explicar novamente, porque é muito importante isso daqui. Se você não se aprofunda, você perde a essência desse significado. Jornaleiro aqui não é, a gente pensa jornal da banca, não tem nada a ver com jornais, não é? O jornaleiro aqui, porque na época haviam 3 classes de escravos. A primeira classe era como se fosse aquele escravo mais antigo, que tinha o escravo importante, em que o dono da fazenda dava-lhe algumas funções. Era o gerente dos escravos. Amém? Ele era escravo, mas tinha uns privilégios. Então ele era o gerente dos escravos. E tinha os escravos normais, que trabalhavam, se matavam lá no trabalho. E a terceira classe de escravo eram os jornaleiros. Era aquele que só chamava quando tinha muito serviço. Então esse escravo, ele vinha de vez em quando tinha uma festa, aí chama um jornaleiro lá, contrata traz lá. É como se fosse o escravo freelance. Já ouviu essa palavra, freelance? Quem já fez um bico? Quem já fez bico aí? Não é bico com a boca não, é bico do trabalho. É o escravo que fazia bico. Pronto, melhor do que freelance, né? A gente entende mais fácil. Então era aquele escravo que fazia bico. O escravo que não era escravo, você vê, se ele fosse bom escravo, você acha que ele faria bico ou seria o escravo definitivo? Se ele fosse um bom escravo, seria definitivo, né? Só que ele era aquele ruinzinho, escravo ruim, ele ficava lá. Aí quando tinha tanto serviço, chama lá aquele escravo fazer um bico. Ele vinha uma vez por semana. Olha a revelação, o filho, quando ele está no fundo do poço, gastou tudo, ele fala:
eu peço perdão, meu pai, e eu quero ser pelo menos que nem um jornaleiro. Pelo menos uma vez por semana eu quero estar perto do meu pai. Eu não quero ser como um escravo normal que todo dia está vendo meu pai mesmo de longe. Eu pelo menos uma vez por semana eu quero estar lá, só para enxergar meu pai. E principalmente, eles têm comida. Veja que esse escravo, esse filho, ele falou: os jornaleiros de meu pai têm abundância de quê? De pão. Ele falou: eles têm pão para comer e eu não tenho. Então ele perdeu para dar valor àquilo que tinha. E às vezes Deus permite a gente perder coisas para a gente dar valor àquilo que estava na nossa mão. Infelizmente, às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. A gente só dá valor a alguma coisa. Eu reclamo, murmuro desse emprego, não aguento mais, mas quando eu perco, puxa, só estão me oferecendo a metade, nem perto do que eu ganhava. Ou então eu entro num trabalho e é pior do que aquele de luta. A família que nós temos, que você tem, que eu tenho, que nós temos, a igreja que nós temos que dar valor àquilo que temos, queridos. Só que às vezes Deus permite a gente perder. Permitiu esse jovem perder para dar valor ao pai e dar valor ao pão. Ele não dava valor ao que tinha. E ele então volta, e versículo 22, o pai o recebe. O pai o recebe de braços abertos. E no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vestilho, ponde um anel na mão e alparcas nos pés. Coloca na NBV agora, versículo 23. Matem qual novilho? Magro. Novilho? Gordo. Por que o gordo? Melhor, né? Mais carne. Precisamos fazer o quê? Uma festa. Aqui tem uma lição importante, queridos. O pai perdeu o filho, mas ele não parou de trabalhar. Porque no versículo 22, volta o 22. Mas o pai disse aos seus, os servos da fazenda. Entenda isso daqui. Os servos da fazenda. Então significa que depois que o pai perde o filho, o pai fecha a fazenda ou ela continua aberta? Ele fica trancado num quarto e fica querendo morrer ou continua trabalhando? Olha a lição aqui. O pai perdeu o filho, mas continuou trabalhando, mas continuou a vida. Talvez você perdeu alguma coisa. Deus está dizendo para você agora: você pode ter perdido, mas a tua vida continua. Você não pode parar. Você não pode morrer com aquilo que você perdeu. Esse pai perdeu o filho, mas ele não morreu com aquela perda. Ele continuou trabalhando. Era difícil, mas ele continuou. Era difícil, era luta, mas ele continuou pagando os seus servos, vendendo, comprando, alimentando os animais. Ele não fechou a fazenda. E tem muita gente que quando perde algo importante, fecha a fazenda. A fazenda é a sua vida. Tem gente que para mim acabou a minha vida, mas Deus está falando: você perdeu, mas você tem que continuar vivendo. Esse pai continua vivendo. E o versículo 23, quando o filho volta, ele fala: traz o bezerro gordo. Por quê? Porque eles continuavam trabalhando até recuperar o que perdeu. Continue trabalhando, continue alimentando os animais, continue alimentando os bezerros, continue fazendo o seu trabalho. Deu algo errado, continua trabalhando.
perdi dinheiro ali, não tem problema, vou continuar, vou ganhar mais lá na frente. O diabo quer nos parar, queridos. Esse pai poderia ter parado, fechado a fazenda. Meu filho foi embora, fechei, vou esperar a morte. Ele falou: não, perdi meu filho, mas vou continuar trabalhando, continuar a fazenda. Tem muitas pessoas que dependem de mim nessa fazenda. Se essa fazenda fechar, muitos vão morrer de fome. Tem muita gente que depende de você. Você está de pé. Tem pessoa que você nem sabe, mas elas olham para você, sabe a luta que você enfrentou e fala: puxa, ela está de pé ainda, ele está de pé ainda, então eu vou me espelhar nele, nela. Mas se você se joga no chão, muita gente vai cair. Então esse pai, ele continua a fazenda, ele não fechou. A vida continua, queridos. A vida continua depois das perdas. Diga comigo: a vida continua depois das perdas. E eu termino aqui dizendo que essa história começa com uma perda, mas termina com uma festa. Eu declaro na tua vida, levanta uma de suas mãos. A tua história pode ter começado com uma perda, com um fracasso, com uma derrota, mas assim diz o Senhor: essa área da tua vida que teve uma perda, uma derrota, um fracasso, essa área vai terminar em uma grande festa. Vai ter festa no final. Vai ter festa no final. Isso, vai orando e declarando: vai ter festa no final. No começo foi derrota, no começo foi perda. Ah, meu Deus, a vida continua, meu querido, minha querida. Deu tudo errado, a vida continua. Perdeu algo, a vida continua. Deu errado, mas a vida continua. E começou e deu errado, mas no final vai ser uma grande festa para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ficam de pé, queridos. Feche os seus olhos, vamos adorar esse Deus, porque o final será de grande festa. Na tua saúde, na tua família, nos teus negócios, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre essa igreja. Está iniciando o mês de setembro e o final será de festa. Oh, aleluia. Toma posse da tua vitória agora. Toma posse da tua bênção, meu querido. Diga: eu tomo posse. O meu final será de festa. O meu final será de festa. O começo foi de vergonha, o meio foi de vergonha, mas o final será de festa. Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, Deus. Pois teu fôlego é a tua vida. Nunca me cansarei e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Esta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro,
teu colo, ó Altíssimo. Do teu colo, ó Altíssimo. Levantem as mãos e cantem. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem. Diante. Não há doenças e não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Escudo para o que nele crê. Pai amado, muito obrigada por esse culto maravilhoso que foi apresentado a Ti hoje, Senhor. Leve, Senhor, Teu povo, Senhor, com segurança para casa. Que seja uma semana abençoada, Senhor. Que as consolações e o amor de Deus esteja com todos nós durante essa semana, Senhor, durante esse domingo, Pai. Senhor, abençoa Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Quem foi abençoado hoje, digam amém. Glória a Deus, palmas para Jesus. Até domingo. Queridos, até domingo, até quinta-feira, em nome de Jesus.